Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber a professora Sara da Nova Quadros Cortes. Como vai, Sara? Tudo bem? Tudo bem, João. Muito bom, a professora Sara, deixa eu achar minha colinha aqui. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, onde ela se formou em Direito. Ela tem mestrado em Direito pela Universidade da Bahia, UNB, e doutorado em Ciências Sociais também pela UFBA, a Universidade Federal da Bahia. A professora Sara, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e ela foi diretora da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais e professora visitante na UNEB. Ela tem experiência na área de direito, com ênfase em sociologia do direito e metodologia, atuando principalmente nos seguintes temas: conflitos por terra, poder judiciário, movimentos sociais, acesso à terra, democracia, cidadania, direitos fundamentais e função social da propriedade. Atualmente, ela trabalha na pesquisa atuação do Poder Judiciário em conflitos por terra. É justamente esse o tema principal da nossa entrevista aqui. Como ela trabalha na questão agrária, né, a gente vai falar dessa judicialização da reforma agrária e do acesso e da luta por acesso à terra e território. Vamos também abordar a questão do racismo na definição dos direitos, e como ela também discute perfis e colonização dos currículos na formação dos operadores de direito. Este é o outro tema que a gente vai abordar aqui com a professora Sara. Sara, professora, a gente poderia começar você falando para a gente aqui qual a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Bom, primeiro eu queria agradecer a TV 61, dizer que é um prazer estar aqui com o João Negrão. Já assisti vários programas, acho muito dinâmico, muito legal, e os convidados também são muito bacanas, dá para aprender muita coisa por aqui. Bom, a minha inserção no Direito Achado na Rua se inicia pelo curso mesmo de extensão, o EAD. Lá na década de 90, em 1995, eu tive um professor chamado Jadir Brito, que por acaso, inclusive, acho bom pontuar aqui, que foi um dos meus únicos professores, os poucos professores negros que eu tive na universidade, e o Jadir Brito, ele foi meu professor de teoria de introdução ao estudo do direito, e ele decidiu usar como livro-texto de introdução ao estudo do direito o volume 1 do Direito Achado na Rua. Então, era o livro que a gente lia em sala de aula conjuntamente, e eu decidi fazer o curso também de introdução crítica ao direito do trabalho, junto com um grupo de amigos, né, do SAJU, do Serviço de Apoio Jurídico da UFBA, que foi onde também eu passei meus 5 anos. Tive a oportunidade também de conhecer o Serviço de Apoio Jurídico lá também do Rio Grande do Sul, à época, e de fazer parte desse movimento nacional de assessoria jurídica, né, das assessorias jurídicas estudantis. Então, o livro, tanto do volume 1 como do volume 2, eles, assim, deram toda a orientação para a minha formação na universidade, né? Porque eu consegui pegar desde o iniciozinho já essa literatura, assim como esse livrinho, que também é super importante, né? Que é O que é o Direito, que terminou também me levando a uma inserção como professora até hoje de sociologia jurídica, no campo da sociologia jurídica e da metodologia da pesquisa em direito. Então, eu fiz o mestrado depois, né, com o professor Zé Geraldo de Souza Júnior, fui para Brasília no final da década de 90, início de 2000, e fiquei até 2004 em Brasília e terminei o meu mestrado lá, e estudando controle social das contas públicas, controle social de políticas públicas em municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, para mim, o Direito Achado na Rua foi importante porque me permitiu fazer a trajetória da pesquisa empírica, né, de sair a campo, de ir para os municípios pequenos, né? O Brasil tem mais de 90% dos seus municípios com menos de 20 mil habitantes.
Eu comentava com os meus alunos essa semana que a gente tem um bairro aqui em Salvador, o bairro da Paz, na Avenida Paralela, que tem 50 mil habitantes. É um bairro que é um bairro considerado de periferia, né? Mas no centro da cidade. Então, maior do que muitos municípios, né? Talvez até milhares de municípios brasileiros, né, professor? Exatamente. Então, no Direito Achado na Rua, o professor José Geraldo, né, e o grupo do Direito Achado na Rua me permitiu fazer esse deslocamento, né, de 17 horas ali para Xique-Xique e olhar esses municípios com menos de 20 mil habitantes, né, na Diocese de Barra, que é bem no meio, assim, da Bahia, né, que é a Diocese de Barra, e que eu fui para entrevistar as pessoas e perguntar, de um certo modo, às pessoas qual a sua relação enquanto movimento social ou enquanto movimento de juventude, né, das juventudes que vinham ali das formações dos sindicatos rurais, das comunidades eclesiais de base, né, qual a sua relação com o poder local, né, com a prefeitura, com as contas do município, com o orçamento público, se sabia quem eram os funcionários da prefeitura, se tinha algum funcionário que estava lá nas contas públicas, mas não estava na cidade, sequer morava na cidade, que é muito comum a gente ver até hoje, né, os chamados funcionários fantasmas, e trabalhar também com os tribunais de contas, com o Tribunal de Contas do município daqui da Bahia. Então, o Direito Achado na Rua foi o espaço onde eu consegui exercitar essa habilidade de pesquisa empírica, né, da pesquisa empírica. E, mais recentemente, eu vim fazer o doutorado aqui na Bahia, eu voltei para cá, para a Bahia, porque eu voltei para a Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais, em 2004, para ser da equipe técnica de advogados, e depois eu fiquei como diretora, e depois como equipe técnica até 2010, 2012. Então, nesse momento, eu decidi fazer o doutorado aqui. Daí eu escolhi fazer por um tema que foi um tema que surgiu na minha banca de mestrado, porque se a pergunta na banca de mestrado era sobre o poder e sobre o controle social, na banca eu fui muito cobrada da variável terra e território. Quer dizer, não dá para discutir poder no Brasil sem discutir a questão da terra. E isso foi uma falha da minha dissertação, e que eu terminei centralizando todos os esforços, também por conta da experiência da ATR, né, da Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais, na temática da terra. E, mais recentemente, eu acho que essa foi a minha contribuição no último encontro, né, do Direito Achado na Rua, que foi o encontro que discute a temática, continua na temática da liberdade, eu escrevi um texto sobre por que ainda é tão difícil construir uma teoria crítica do direito no Brasil. E aí esse texto já traz uma outra questão relacionada à terra, que é a questão racial. Então, acho que a gente vai na pesquisa, a gente vai vendo as insuficiências da pergunta. Então, tem um texto da professora Tatiana Emília Dias Gomes, que é professora nossa aqui de Direito Agrário, chamado Racismo Fundiário, que está no site da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, e que me inspirou muito a debater o tema do racismo relacionado à terra, relacionado ao acesso à terra. O que seria mais ou menos uma obviedade, né? Mas que é tão óbvio que a questão do racismo ela está vinculada à questão da terra que não precisaria a gente dizer. Mas aí é que vem a questão da colonização dos currículos. Os currículos são tão colonizados pelas leituras, né, de autores europeus, de autores franceses, de autores americanos, e mesmo de autores latino-americanos que discutem decolonialidade, mas que não chegam na categoria dos quilombos. Então, a nossa perplexidade é como os quilombos só aparecem no ato das disposições condicionais transitórias e aparecem como remanescentes, ou seja, algo remanescente que vai acabar. E, de um certo modo, mesmo na teoria crítica, o professor Maurício Araújo tem um texto nesse livro falando da necessidade de enegrecer a teoria crítica. A gente ouvia, até bem pouco tempo, a ideia de que os quilombolas e os indígenas iriam parar no museu, muito orientados, seja por uma visão hegeliana, de um sentido único na história, de uma ideia de evolução, de progresso, de desenvolvimento, né? E isso está presente no principal debate do direito achado na rua, que é o conceito de liberdade. Porque o conceito de liberdade do direito achado na rua está ligado a uma ideia de devir histórico, né? A ontologia, a lógica ontológica do direito achado na rua
está ligado ao devir histórico, à ideia de movimento. Olha como a ideia de movimento no direito achado na rua é tão importante. Mas está ligado a uma ideia de tempo, quando se liga a uma concepção de direitos humanos, que é uma ideia também de tempo que pode cair na armadilha da evolução. Então, a gente também aí vai ter que debater, e aí vem a minha questão, que está mais atual ainda, que é tentar correlacionar a questão do poder e do Estado e do direito, a questão da terra e da raça e do racismo, mas também a questão das religiões. Porque há uma ontologia que atravessa o direito achado na rua, que também era uma ontologia da teologia da libertação, né? Influenciada pela trajetória do pensamento latino-americano da teologia da libertação, e também influenciado pela prática dos movimentos sociais no Brasil, que passou também grandemente pela organização, né, de pensamento, de matriz, né, cristã da teologia da libertação. E isso também a gente tem que levantar, que debater, em que medida há um esgotamento desse pensamento por conta do surgimento desses sujeitos, que na ontologia cristã, eles estão colocados ainda como desumanizados, como as mulheres, como os negros, como os indígenas, como os LGBTs. Em que medida mesmo numa perspectiva crítica de teologia da libertação, não foi suficiente para esses sujeitos para lhes oferecer, enfim, dialogar com eles de uma forma realmente de igualdade dentro dessa matriz, né? Então, eu diria que a minha inserção no direito achado na rua é exatamente como o Roberto Lira Filho nos ensinou, né? É exatamente transformando as perguntas e falando do esgotamento das respostas e da importância da gente olhar as novas perguntas e de, principalmente, olhar para as novas gerações, né? Isso é uma coisa que o professor Zé Geraldo sempre nos ensinou e nos seus textos está muito claro, e esse encontro eu acho que também é muito forte para isso, que é mostrar que isso está até numa certa ontologia de uma filosofia africana, está num texto da professora Maria Sueli, que eu estou lendo agora recentemente, da Maria Sueli Rodrigues, em que ela aponta a ideia de que o passado, para essa concepção de matriz africana, o passado, na verdade, é que seria o futuro. Ela diz assim, o tempo linear ocidental não fazia parte das culturas africanas colonizadas pelos europeus. Cita o exemplo do Chad, de um povo, né, africano, que pensam que o futuro é o que ficou para trás, é o que está atrás dos olhos, então não pode ser visto. E o passado é o que está na frente, porque é conhecido e serve de guia. Então, nessa matriz, eles invertem, e a gente tem que ver isso também, a gente tem que olhar para a juventude, né, e ver o passado, mas é o passado que a gente pode ver na nossa frente. Então, o que são as cotas para negros na universidade? Por que a necessidade da gente dizer que a gente vai fazer um controle percentual e que a gente vai abrir a possibilidade, mas também de um controle percentual de negros na universidade? Porque a gente tem um passado que a gente está olhando para frente, né? Então, acho que o direito achado na rua me traz essa matriz de pensamento, de pensar o tempo assim, né? Esse tempo de o direito achado na rua não se esgota nunca, exatamente porque ele reconhece o esgotamento dos seus conceitos e o esgotamento das suas perguntas, né? Então, a ideia de liberdade, por exemplo, ela não pode ser pensada só por uma noção de tempo. Ela não pode ser pensada, ela tem que ser pensada por uma noção de pertencimento ao espaço. A ideia de ser livre é pertencer a um território. E aí é a um território material e é um território simbólico, né? E um território simbólico que diga com esse território material, seja na cidade, seja no campo, né? Então, esse deslocamento, digamos assim, epistemológico dos subalternizados, de se deixar, não se pensar prioritariamente pelo tempo, mas pelo espaço, é muito importante. Recentemente, eu escrevi um texto para essa revista que vai sair em homenagem ao professor da revista da UNB, em que a gente vai trazer exatamente esse diálogo do Roberto Lira Filho e do Direito Achado na Rua com Milton Santos. Como o Milton Santos pode nos ajudar, então, a refletir sobre a categoria espaço, a refletir sobre o território, né? Sobre essa ideia de território, para pensar o tempo de uma outra forma. E não simplesmente jogar o tempo no direito como um tempo de desenvolvimento, para a gente não ficar atrelado a uma ideia de direitos humanos evolucionista.
Então, o texto traz exatamente as insuficiências de Hegel, que vão influenciar Roberto Lira Filho, que vão influenciar Milton Santos, e a gente dizendo Hegel não vai dar conta. A gente precisa buscar outras matrizes de pensamento sobre o tempo e sobre o espaço que não nos deixem reféns de uma ideia internacionalista de evolução, de progresso, de desenvolvimento e de liberdade, né? E de construção de liberdade a partir de uma flecha que seja dos direitos humanos ocidentais e que a gente fique preso a essa matriz, né? Nossa, ufa! Tantas questões, eu devia ter anotado, né? Tantos pontos, né? Mas eu fiquei muito impressionado com essa sua fala, e quando a gente vai falar de campo, né? Ali acho que está a luta de classes, está em estado bruto ali, e também a nossa herança escravocrata está ali, né, escancarada, né? Eu acho que sim. Eu trabalhei muito com as comunidades rurais, né? Tanto fazendo muitas reportagens, acompanhando poceiros, né? Ocupações, a luta pela reforma agrária. Aliás, os partidos de esquerda, né, estão deixando a desejar na luta pela reforma agrária, que sempre foi uma luta histórica da esquerda brasileira, da esquerda mundial, e parece que essa luta está, não direi nem subalternizada, acho que ela está relegada mesmo aos outros planos. Mas, professor, eu me empolguei muito, né, por isso que eu estou falando, fazendo todas essas observações, mas Ótimo. vamos entrar no tema específico, né? Até porque essa questão da judicialização da terra, né? Deixa eu voltar aqui a minha colinha aqui, essa questão dos conflitos de terra, né? E aqui seu objeto de pesquisa, que é, em especial, a atuação do Poder Judiciário em conflitos por terra na Bahia, poderia, então, já emendar sobre esse tema. Perfeito. A minha tese de doutorado, eu defendi em 2017, ela tem como título isso, né? Análise do discurso judicial nos conflitos por terra, referentes a desapropriações para fins de reforma agrária e ações possessórias. E aí a pergunta que eu faço é, indúbio pró-latifúndio? Indúbio pró-proprietário, né? Trabalhando com essa ideia aí do indúbio pró, né, que vem aí de outras áreas do direito, como o consumidor, como o trabalhista, e no caso do direito agrário, em dúvida, né, na dúvida, sempre se decide a favor dos proprietários, dos supostos proprietários, em verdade, como eu estou fazendo análise do discurso, exatamente para poder questionar aquilo que está, né, nas condições de produção do discurso judicial, então são supostos proprietários, e indúbio pró-latifúndio. Então, esse trabalho eu acho importante, talvez já começando até pela sua fala de judicialização, porque essa é uma das conclusões da minha tese, eu estou exatamente questionando essa hipótese da judicialização. E aí, de um certo modo, eu estou questionando também uma demarcação teórica do direito achado na rua, que é o Boaventura de Souza Santos, que vem afirmando muito isso e que escreveu muito e orientou muitos estudantes, inclusive do direito achado na rua, e de outros programas de pós-graduação no Brasil sobre judicialização de conflitos. E no caso do campo, no caso da questão agrária, eu estou defendendo na minha tese que não há uma judicialização. Veja por que não há judicialização. A judicialização, ela é uma triangulação de uma relação, não é? Em que você tem duas partes e o Estado, e que, em tese, o Estado entra para resolver o conflito, entra como uma jurisdição. Ele pode até não resolver o conflito, mas ele entra como uma jurisdição, né? E aí eu faço toda essa reflexão de jurisdição lá em Hegel, né? Que, inclusive, Hegel, para quem tiver interesse, coloca a jurisdição não no campo do Estado, ele coloca a jurisdição no campo da sociedade civil, porque ele vai dizer que o Estado mesmo é o legislativo e o executivo. E o mais importante no Estado para Hegel é a Câmara Alta, que é a parte do legislativo que não é eleita, que são o quê? São frutos do morgadio, que são os filhos dos proprietários de terra, que no caso seria o Senado. O Senado ele é aquilo que estabiliza a vontade do Estado. Né? São os filhos dos proprietários, que é quem tem acesso à propriedade privada do território. E é em cima disso que Marx vai fazer a sua crítica. Então, eu trago essa hipótese para dizer o quê? No caso da judicialização da questão agrária, a gente vai ter pelo menos dois grandes tipos de ação, né? A desapropriação por terra para fins de reforma agrária
e a ação possessória. Aí, a desapropriação por terra para fins de reforma agrária, eu fui pesquisar na Vara Agrária da Bahia. A Vara Agrária daqui da Bahia é a 7ª vara, ela não é só agrária, ela é cível e agrária. E eu pesquisei no período de 87, quando ela foi criada, até hoje não, até 2015, que foi quando eu fechei o empírico, a parte empírica, tinham 580 ações de desapropriação para fins de reforma agrária. 500 ações, o que é muito pouco para o número de processos que são pedidos, que são indicados no INCRA, né? E aqueles processos que são mobilizados efetivamente pela Procuradoria do INCRA. Mas veja, por que não há judicialização? Porque, em geral, quem indica a terra para o INCRA para que ela seja desapropriada são os movimentos de luta pela terra, não é o próprio INCRA que faz. Tanto que há uma certa crítica liberal, né, que vai dizer que no Brasil a gente tem uma reforma agrária por conflitos, que não é uma política de reforma agrária, é uma reforma agrária por conflitos. E eu acho que é nessa armadilha que os governos de esquerda entraram, porque não quiseram, assim como os outros governos, quiseram ter essa perspectiva de hegeliana, né, do Estado absoluto, do Estado que quer governabilidade, e que não quer executar uma política pública por conflito, ou seja, não acreditou naquilo que é a categoria central do direito achado na rua e dos movimentos sociais, do ponto de vista jurídico, que é o conflito. Mas por que não há judicialização? Por que não há triangulação, então? Porque a relação na desapropriação se dá entre o proprietário e o procurador federal do INCRA, e a autarquia. Mas quem é que está lá ocupando efetivamente a terra? São os sem terra, que ocuparam porque sabem que ela não tem função social, que não se paga o ITR, que existe trabalho escravo, que existe que não tem as boas condições de trabalho, que não há proteção do meio ambiente, todos aqueles indicadores ali, né, do capítulo da reforma agrária que falam e da lei agrária, e que os movimentos identificam que a perda da função social. Mas eles não falam no processo, entendeu, João? Eles não falam no processo. O processo é um debate de desapropriação entre o proprietário e o procurador, e o INCRA. Então, no máximo, tem o quê? Aqueles técnicos agrônomos, né, que vão fazer os laudos agronômicos, que vão falar sobre o preço da terra, e o preço da terra, na verdade, ele é o preço justo, o chamado preço justo, é um preço que não sanciona o proprietário, ele premia o proprietário, que esse foi um dos outros problemas, né, dos governos de esquerda de não ter regulamentado efetivamente, né, revisto na lei agrária o que é preço justo, porque desapropriação para fins de reforma agrária é desapropriação sanção. Não é que você não pode dar o mesmo dinheiro ao sujeito para ele comprar uma outra terra e ficar sem função social da propriedade novamente, né? Então, nesse caso da desapropriação, o que há? Há um silenciamento do sujeito histórico principal, que são os sem terra. Eles não aparecem no processo. Quando é que eles aparecem no processo de desapropriação? Quando eles são criminalizados por uma ação possessória. Por conta da medida provisória de Fernando Henrique, lá em 2000, ele disse o quê? As terras que forem ocupadas não serão vistoriadas pelo INCRA. Então, nesse momento, é o único momento em que eles aparecem nas ações de desapropriação, os movimentos, né, de luta pela terra. Então, não dá para a gente dizer que, no caso de desapropriação, há judicialização. Por quê? Porque não há uma triangulação na jurisdição entre o Estado e o principal interessado no conflito, no objeto do conflito, que é a terra. Porque a triangulação teria que ser a triangulação fica entre o Estado e o proprietário, entre o INCRA e o proprietário, e o principal, e o juiz vai olhar esses dois sujeitos, e o principal interessado no objeto, que é o objeto terra. Onde é que ele está? Ele não está em lugar nenhum. Ele está interditado para participar do conflito, né? Para participar do litígio. Ele está dentro do conflito, mas ele aparece silenciado dentro do litígio. Então, no capítulo da desapropriação, eu chego a essa conclusão. Nos capítulos sobre a reintegração de posse, eu fui estudar, né, os sentidos do direito à defesa da posse no caso dos tupinambás no sul da Bahia. E aí eu chego à conclusão, e aí que vem também o tema do racismo, né, com relação às questões indígenas, que o nível de violência contra os indígenas é ainda maior do judiciário do que dos sem terra. Porque, no caso dos sem terra, a gente ainda tem, em muitos casos, a intervenção de um deputado,
né? Às vezes até de um ministro na época do governo, do ministro da integração, né, da integração regional. Você tem uma mobilização política, você tem um acesso à mídia maior, né, a grande mídia que já reconhece aquele como sujeito. E no caso dos indígenas, o que a gente percebeu foi a presença do exército, né, por um decreto de garantia de lei e ordem, né, nos governos, né, da presidenta Dilma, que colocou o exército no local por conta do conflito. E daí os juízes se referem a todo tempo à presença do exército no local, né? Vejam que em 3 anos, João, a gente teve, em 3 anos, contra os indígenas tupinambás no sul da Bahia, mais de 300 ações de reintegração de posse. E, em sua maioria, essas ações foram o quê? Os indígenas ficaram com a revelia, né? Porque quem respondia às questões não eram os indígenas representados pelos seus advogados, apesar de já poderem fazer pela legislação processual, pela legislação constitucional, eles não se autorrepresentavam no processo, eles estavam como revel no processo. Então, quem estava falando ali era, mais uma vez, a autarquia. Então, mais uma vez eu digo, isso não é judicialização, porque o sujeito principal não fala no processo. O sujeito que tem interesse, porque, veja bem, se a gente pensar que o direito é uma forma de escrita da história, né, de registro da história, o processo judicial é uma forma de registro da história, do conflito na história, os sujeitos têm que falar. Os sem terra não falam na desapropriação. Os indígenas não falam nas reintegrações de posse. E, por fim, eu fui estudar um caso, um conflito, que é o conflito do Salitre, no norte da Bahia. Eu peguei o norte e o sul da Bahia, em Juazeiro, em que havia uma disputa sobre água também, uma disputa pela irrigação, né? Com a Codevasf, que é também uma empresa, né, pública, e que, mais uma vez, é uma discussão que fica entre a Codevasf, né, e aí sim aparece o sem terra, né, aí aparece o sujeito. Aí eu acho que há um processo, efetivamente, de judicialização, mas que, rapidamente, o que é que o juiz pede? A intervenção do Exército também. Ele pede ao chefe das Forças Armadas, ele, juiz, requisitando que o Exército esteja lá. E o próprio chefe das Forças Armadas diz para ele, olha, para requisitar as Forças Armadas no conflito tem que ser o presidente da República. Não é um juiz que requisita. Mas a gente vê vários pedidos do juiz nesse local, então a gente também vê aí uma extrapolação de todas as normas do direito processual, tanto no caso dos indígenas como no caso dos sem terra, a gente vai ver o racismo institucional operando no sentido de que com esses povos a gente tem que tratá-los com as Forças Armadas. Nem as forças de segurança normais, civis, né, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, vão dar conta. Então, a gente vê uma exacerbação do uso da força e, de um certo modo, o tratamento deles como inimigos de Estado. E, por fim, o questionamento que eu faço, fruto da minha atuação na ATR sobre judicialização, a judicialização precisa de uma triangulação em que você confie que, ao final da decisão, se você ganhar o processo, você não vai morrer, né? Se eu entrar com um processo, com uma ação do consumidor, né, contra uma empresa que o meu celular não funcionou, o computador que eu comprei, se eu entro com uma ação trabalhista, se eu entro com uma ação de reconhecimento de paternidade, eu quero ter um pouco da segurança, eu só posso entrar se eu tenho a segurança de que eu não vou morrer. E nos conflitos por terra não há, de nenhuma forma, essa garantia. Então, em muitos casos na ATR, a gente ganhava a decisão, mas a comunidade passava a ser altamente ameaçada, quando não a sua principal liderança era brutalmente assassinada no curso da assessoria jurídica, mesmo com assessores jurídicos, mesmo com advogados, né? Então, nós sofremos também ameaças, né? Os advogados também da ATR, eventualmente até com presença da Polícia Federal, né? Então, partir dessa grande hipótese do Boaventura de Souza Santos, de que há uma judicialização de conflitos por terra, acho que é uma hipótese que não se sustenta, no caso dos conflitos por terra, porque as condições de produção da judicialização, que são a fala dos sujeitos no processo e a garantia de vida, ao menos, ao final do processo, elas não estão dadas. Então, eu venho também com esse questionamento na minha tese, que é também essa coisa de a gente rever as nossas próprias
hipóteses de trabalho. Um agravante neste momento que a gente vive de um governo fascista de destruição, que o aparelho de Estado está a serviço do latifúndio, né? O INCRA, por exemplo, eu tenho feito algumas reportagens e surge pipocam denúncias a todo momento que o INCRA está a favor dos latifundiários, dos grileiros, e a FUNAI está contra os índios, né? Professor, infelizmente nosso tempo já, que a gente delimita aqui, já está finalizando, que conversa maravilhosa. Espero a gente voltar novamente. Vou deixar aí para as suas considerações finais. Bom, eu queria, então, agradecer muito ao professor, agradecer a você, João Negrão, e dizer que eu acho que o nosso grande desafio dentro da universidade é a gente reconhecer aí esses novos intelectuais, né, negros, indígenas, que entraram pelas cotas, para que a gente não pense que as cotas vão passar e a universidade tem que continuar branca, ocidental, né, capitalista, em que a gente tenha essa força da mudança da composição, para que haja também uma mudança epistêmica e uma mudança curricular nas linhas de pesquisa e também nos projetos de extensão. Eu acho que esse é o nosso desafio agora nessa próxima quadra histórica. Maravilha, professora Sara, agradeço muito você encontrar aí um tempo na sua agenda para nos atender, e você que nos acompanha aqui pelo programa O Direito Achado na Rua, pela TV 61, agradeço também a sua audiência aqui com a gente. A gente volta na semana que vem com outro ou outra entrevistada. Um abraço, professora. Um abraço, obrigada. Boa noite.